impacto desse, de governabilidade, a privatização é irresponsável, destruir fake news, narrativa falsa. Paulo, é importante, eu participei de 2 governos, trabalhei com 3 ministros da Economia, com o Meirelles, com o Guarda e com você. Todo governo tem um pouco de um avanço para frente, um pouquinho para trás, mas o líquido avança para frente com reformas. No governo Temer, a gente tentou privatizar a Casa da Moeda. Teve, na época, um grupo de políticos que se recusou. Falou, é um absurdo se vender a Casa da Moeda. É importante o Brasil imprimir moeda. E a gente teve que voltar atrás. Então, assim, todo governo tem um pouco disso. A gente fez negociações que sempre foi o meio termo. Quando o governo Temer assumiu, teve uma decisão do STF para os estados não pagarem a dívida, que era proibido pela lei de responsabilidade fiscal, mas o STF deu uma liminar para os estados não pagarem a dívida. A gente foi no STF e negociou, disse, olha, a gente tem que resolver essa situação. E aí negociou com o STF, se fez um acordo e depois levou para o Congresso. No governo Bolsonaro também. O governo Bolsonaro resolveu um problema grande, um pepino grande que foi herdado, que foi a Lei Candir. Se fez um acordo com o Supremo, disse, olha, vamos resolver dessa forma, se assinou um acordo com o Supremo, depois levou para o Congresso e se aprovou uma lei complementar resolvendo isso. Ou seja, essa questão do diálogo com o judiciário, com os políticos, essa calma, eu acho que é o que a gente precisa. E você, mais do que ninguém, eu escuto de alguns amigos, é o seguinte, mas o Paulo está contemporizando muito, o Paulo está aceitando coisa que não deveria aceitar. Eu disse, olha, o Paulo está fazendo o trabalho de ministro da Economia, porque a experiência que eu tenho de Ministério da Economia é que 60%, 70% do tempo é para evitar coisas ruins, é dizer não. As pessoas que estão de fora querem, não, eu quero coisas novas, eu quero que o Brasil faça todos os ajustes que o país precisa em 3, 4 anos, isso não vai acontecer. Então, quem está de fora não conhece qual é o fardo de um trabalho do Ministério da Economia, que 70% do tempo é dizer não, é explicar para as pessoas que determinada solução fácil não é possível. Quantas vezes a gente conversou com o governador e políticos que queriam o seguinte, olha, o Brasil não tem problema de investimento, que a gente tem reserva, é só pegar reserva e investir. E a gente tinha que passar 30, 40 minutos explicando, olha, não pode, a reserva não é do Tesouro, é do Banco Central, eu não posso pegar aquele dinheiro da reserva e investir, que vai ser emissão monetária. Então, assim, depois de tanto tempo assim, 2 anos e meio parece pouco, mas é muito tempo. É muito tempo. É uma batalha. Devia ter 6 meses. Como é que está sendo? Será que assim no final, que hoje eu olho, eu falo o seguinte, olha, no início do governo Bolsonaro não tinha base política, Hoje, o presidente Bolsonaro fez uma base política, que é o Centrão, que todos os governos brasileiros, pós-Constituição, que conseguiram fazer alguma reforma, a base política foi o Centrão. Então, o problema não é ser Centrão ou não ser Centrão. A questão, o desafio é saber articular o diálogo político. E muitas vezes envolve um pouco recuar, explicar, recuar. E daqui de fora a gente também tem que fazer o barulho correto. Explicar o seguinte, olha, se for por esse caminho, não vai ser legal, vai dar problema, o mercado vai estressar, o investidor que quer investir no Brasil vai parar, vai perguntar. Quer dizer, isso está melhorando. A gente ainda pode ter alguma calma. Será que esse diálogo vai avançar para a gente resolver o problema dos precatórios e ter um Bolsa Família adequado? Eu tenho muita confiança nisso, Mansueto. Tenho muita confiança nisso, eu tenho conversado sempre. Eu tenho uma interlocução muito boa, ao contrário do que se pensa que dá uma brigalhada lá e tal, porque de vez em quando você tem que... De vez em quando você toma um susto. Quando o negócio do precatório, você, o que é isso? O ano passado eu já tinha falado isso. Usei até uma expressão... Falei, tem uma indústria aí, esse negócio está crescendo rápido demais. Uma coisa é você ter 700 bilhões de gastos de previdência e de um ano para o outro sobe de 700 para 740. Sobe 40 bilhões, mas em cima de uma base de 700 você até entende o que está acontecendo. Agora, se tem uma base de 40 e sobe para 89, para 90, você fala, vira uma indústria. Esse negócio está crescendo rápido demais. Não, é o judiciário que está administrando a justiça no Brasil inteiro. Ok, então não vamos discutir mérito. Eu até me excedi 1 ano atrás, quando achei que era uma indústria. Não vou achar que é uma indústria, vou achar que é a justiça brasileira sendo administrada. Mas tem o seguinte, nós não temos a capacidade de execução orçamentária. E aí é que os bons economistas têm que ser serenos e ter a lucidez que você tem tido de explicar o seguinte, olha, seja 30 bi para aumento de Bolsa Família, seja 30 bi para o precatório, é um ou outro, se tiver os dois, estoura. Então, não é só porque
nós estamos num determinado segmento da economia que carrega precatórios, quer dizer, precatório pode tirar do teto, porque é assim que vem também o dinheiro do Fundeb, fala, educação também pode tirar do teto. Aí também vem o setor de saúde e diz, olha, saúde é muito mais importante, tira do teto, vocês não viram como é que foi importante o ano passado? E aí tira o teto todo e continua com tudo indexado, não dá. Então eu acho que esse ano foi um ano de muito aprendizado, esse ano que passou, porque mostrou a potência da desindexação. Quer dizer, na verdade, todo mundo perde. Por que tem inflação baixa no mundo inteiro? Todo mundo sabe que é perda. Tive uma perda salarial, tive uma perda nos aluguéis, tive uma perda, paguei imposto inflacionário, paguei imposto sobre lucro inflacionário, não foi lucro. Se você está protegido disso, você acaba dizendo, não, tudo bem, deixa a inflação subir um pouquinho aí, não tem problema não. Agora, se você paga imposto sobre lucro inflacionário, você, vamos parar com essa inflação aí. Então, se os 20 mil mais prósperos do Brasil, donos afluentes, estão protegidos por um instrumento belíssimo, que é o JCP, é um belíssimo instrumento, tecnicamente, mas ele é parte de uma tecnologia de convivência com a inflação. E ele nos prejudica muito, porque nós estamos indo para acordos internacionais de bitributação, e você não consegue encaixar, porque o Brasil é cheio de truques. A alíquota bruta é muito alta, a efetiva é mais baixa, porque está cheio de gatilhos, cheio de regimes especiais. PiscoFins tem 100 regimes especiais. Então, agora falando rápido sobre o futuro. Eu acho que a agenda, prioridade zero, é Bolsa Família R$300. O presidente já disse que é R$300. O presidente já falou, Bolsa Família R$300. Dentro do teto, com responsabilidade fiscal. Solução, está lá, Fux, Dantas, trabalhando na solução, o precatório nosso, na nossa PEC também trabalhando, vamos trabalhar pela via do judiciário, pela via do legislativo. Quem chegar primeiro ganha a taça de estou ajudando o Brasil. E todo mundo de acordo e todo mundo trabalhando para isso. Acabou isso. Estamos com o imposto de renda, que é parte do Bolsa Família. O imposto de renda é a fonte para o Bolsa Família, mesmo que a reforma seja neutra. Ela é neutra, mas eu tenho que carimbar essa fonte para dizer que é do Bolsa Família. Por isso que é importante. Então, inadvertidamente, às vezes o mundo empresarial vai a Brasília e faz um lobby contra o imposto de renda. Ele, na verdade, está inviabilizando o Bolsa Família, vai produzir uma reação do governo, que é o seguinte, então quer dizer que não tem fonte não, né? Não tem tu, vem tu mesmo. Então é o seguinte, bota aí 500 logo de uma vez e é auxílio emergencial. A pandemia está aí, a pobreza está muito grande, vamos embora, vamos ver. Ora, está criando um problema tremendo para todo mundo, inclusive para quem vos fala no momento. Porque, eu não estou lá para fazer bagunça. E vai virar bagunça se não tiver uma solução tecnicamente correta. Então, às vezes, você, por um interesse menor, você bloqueia um negócio que para o Brasil todo encaixar e sair tudo no lugar. Porque é como disse como disse o Mansueto, o investimento está começando, nós estamos transformando essa recuperação cíclica em cima de excesso de capacidade numa retomada de crescimento autossustentável, os investimentos começando a subir. Todo o marco regulatório mudando, gás natural, petróleo, saneamento, aeroportos, autorizações para ferrovias, cada um desses, como eu disse, né, ferrovia, 50 bi, saneamento, 50 bi só na SEDAI, tudo começando a acontecer. Que o André dizia sempre também, quando nós estávamos juntos aqui, o solid single digit interest rates, juros sólidos de um dígito. Nós não queremos juros de 10, 12, 13, isso é ruim. Isso é muito ruim, nós temos que ficar com juros baixos. Como é que fica com juros baixos? Seguindo o nosso programa de desinvestimento. Eu não vou esperar gerar um superávit para derrubar a dívida PIB. Ela já está caindo, como você falou, já vem para 82%, 81% agora. E quem sabe, se a gente vende mais 2 estatais ou 3 aí, quem sabe esse troço vem para 77. Imagina a gente começou o governo com 76 e sai com 77 depois de enfrentar uma guerra mundial. É uma geração que pagou pela sua guerra. Manteve o compromisso, não faltou dinheiro para a saúde, mas nós mantivemos a nossa responsabilidade com as futuras gerações. Então, isso é uma questão de honra, de missão, de exercício. Se é para ficar lá em cima, é para fazer isso, não é para fazer samba-lelê. Então, é a convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos levando... digamos assim, uma obrigação de uma plataforma liberal-democrata. O social-democrata é o cara que deixa o gasto subir um pouco e vai botando imposto atrás porque ele acha que o governo é a solução.
Ele tolera mercados. Ele acredita em governo e tolera mercado. Quem é o liberal-democrata? É o cara que acredita nos mercados e tolera governos. Governos são necessários porque organizam, porque assistem, corrigem as arestas da economia de mercado, assistem os que não tiverem igualdade de oportunidade. Então, nós precisamos do governo para corrigir efeitos colaterais. Mas a máquina de crescimento ela é privada. E isso está evidente hoje nos números. Os IPOs aí são 30, 40 bi aí a cada 2, 3 meses. E o governo com um orçamento de 8 bi para o ano inteiro. Então, quem é que vai dirigir a recuperação econômica brasileira? É o setor privado. O que o setor privado precisa? Regras estáveis, previsibilidade. Então, o negócio do precatório não é uma briga para arrumar um buraquinho para o Bolsa Família. Não é nada disso. Nós estamos controlando o quarto grande gasto fora de controle do governo. Nós precisamos ter previsibilidade. Por isso que precisa ter o teto. Que é para ter previsibilidade. Daqui para frente, todo mundo sabe o seguinte, haja o que acontecer, haja o que houver, são previsíveis os gastos do judiciário comandados sobre o executivo. Paulo, a gente vai ter que terminar, mas antes de tudo eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho, agradecer o enorme esforço que você tem feito pelo Brasil, pelo progresso das reformas e lembrar uma coisa, você está no pior emprego do mundo. O pior emprego do mundo é ser ministro da Economia, porque as pessoas acham o seguinte, olha, o ministro da Economia não deixou, o ministro da Economia falou que não podia. As pessoas acham que o problema é o ministro da Economia. O problema nunca é o ministro da Economia. Pelo menos o ministro da Economia que está, enfim, na direção correta. O problema, muitas vezes, é que a gente não se conscientiza o seguinte, olha, para a gente reduzir a desigualdade do Brasil, para a gente acabar com a pobreza, esse país tem que crescer, a gente tem que melhorar o nosso sistema tributário, a gente tem que mudar a composição do gasto. O Brasil gasta muito e o impacto distributivo é muito pouco. Por isso que é salutar, por exemplo, um programa de aumentar a Bolsa Família, que é um programa barato, bem focalizado. Sim. Então, assim, o problema não é o ministro da Economia. O ministro da Economia é um sujeito que a gente colocou lá para dizer não, para quebrar a cabeça, para a gente criticar, mas cabe a nós, como sociedade, fazer esse debate e decidir o que a gente quer ou não quer ser. Porque se a gente não quiser fazer ajuste fiscal, é fácil, enfim, a gente quebrar o país. Mas se a gente quer continuar progredindo, transformar esse país, fazer as reformas e tornar o Brasil, todo o potencial, um país que vai crescer nos próximos anos 2%, 3% ou mais, isso é possível. Agora, o problema não é o ministro da Economia. Todos nós temos que, pelo debate político, pelo bom debate político, respeitando as diferenças, tentar fazer as reformas, aprová-las, e o Brasil dá certo. Então, eu acho que nós temos hoje um capital institucional. Isso. Eu acho que isso está sendo construído ao longo desse tempo inteiro. Justamente os governos de esquerda, o governo militar fez a infraestrutura, cuidou do capital físico, acumulação de máquinas, equipamentos, instalações industriais, montou um Estado intervencionista em cima de empresas estatais. As legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente começaram a jogar os recursos na outra direção. Mas, como não eram bem treinados os economistas e os políticos também estavam desabituados ao comando sobre orçamentos públicos, nós fomos para 2 surtos de hiperinflação. Porque nós estendemos os recursos para a área social, mas esquecemos de fazer as reformas. Nós fizemos a nossa glasnost e não conseguimos implementar a nossa perestroika. Nós queríamos um Estado de assistência social sem transformar o Estado empresário. Então, nós acabamos esticando a corda e fomos para a hiperinflação. Aí aprendemos a lição, que é o seguinte, não podemos viver com hiperinflação, penaliza os mais frágeis. Aí fomos para o capítulo 2. Agora vamos aprender a fazer política monetária. Aí aprendemos. Mas esquecemos o seguinte. Muito bom, combatemos a inflação. Só que o juro está na lua, os impostos não param de subir. Aí perderam 4 eleições para um partido que falou, ó, vocês estão dando 120, 130 bi de aumento aí todo ano para a Previdência, para os privilégios, vocês estão pagando 400 bi todo ano aí para os rentistas, me dá 10 bilhões aqui que eu vou dar para os pobres, Bolsa Família. Ganhou 4 eleições seguidas. Deu um tapa na cara da elite brasileira, falando assim, olha, enquanto vocês se congratulam, acham que são muito inteligentes, etc., os pobres não estão achando boa essa vida, não. Está bonita a vida de ganhar juros de 70% ao ano, está bonita a vida de todo mundo comprando helicóptero, avião a jato, lancha, e o pessoal lá embaixo. Então, com 10 bilhões
10 bilhões era o primeiro movimento do Bolsa Família. Depois foi para 27, 30 bilhões. O que são 30 bilhões dentro do orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões? É isso aí. A nossa incapacidade de lidar com isso é um tapa na nossa face. Então, uma coisa que nós estávamos costurando quando veio esse meteoro era justamente botar uma engrenagem, já existe um fundo de erradicação da pobreza, botar uma engrenagem para botar um incentivo para a classe política acelerar a transformação econômica do Brasil, para ela acelerar. Porque o político hoje ele pensa o seguinte, tá bom, eu já fui várias vezes, recebi isso de muita gente, né? Pô, tudo bem, ministro, só quer derrubar a dívida aí, mas o que isso vira para o povo? Não vira nada. Isso vai, a dívida PIB caiu de 75 para 74, para 73, e daí? Até você explicar, olha, os juros estão caindo, estão liberando 100 bi por ano aqui, mais 100 ali, isso tudo vai para a saúde, educação. Esse circuito é muito complexo para quem vive de eleição em eleição. Então, você tem que dar um incentivo localizado, falar o seguinte, quer erradicar a miséria no Brasil? Quero. Toma aqui, ó. Tem 2,5 trilhões de recebíveis, tem mais 1 trilhão e 200 bilhões de imóveis, tem mais 850 bilhões de empresas estatais, dá quase 4 trilhões, então mais de 4 trilhões. Então, aqui, ó, cada vez que você desimobilizar o Estado brasileiro, desinvestir, nós vamos jogar 20% disso para os mais frágeis. Aí sim, o sujeito está em casa ganhando R$300 de Bolsa Família, de repente cai R$2.000 na cabeça dele. O que houve? Venderam uma estatal, ele até que enfim. Graças a Deus. Paulo, no nosso próximo debate a gente vai discutir isso. Mas, mais uma vez, parabéns, calma, que a gente precisa de você lá, um bom debate político e a gente vai avançar. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.